no plano intelectual, né? Corromper o raciocínio da pessoa, corromper como é que ela vê a realidade, diminuir a capacidade dela de estudo, etc. Tudo isso é feito com abuso da imagem. E começa com isso aí, confusão entre imagem e realidade. Eu vi você falando isso aí, o dia que eu vi, eu lembrei de uma tia minha, cara. Na casa dela, eu ia pra lá pequeno, 5, 6, 7 anos, né? E eu sempre convivi com muita televisão ao meu redor. E na casa dela era 0 TV. Vários livros e 0 TV. E eu questionava ela, pô, tia, tem que ter uma TV aqui. Ela, jamais, aqui na minha casa não entra televisão. Fala muito bem. Ou é livro, ou você vai brincar, fazer alguma atividade ali. E assim foi anos, né? O problema é que ela é comunista, essa tia minha. Sério? Ah, que pena. Nossa, eu falei assim, nossa, você já tava gostando. Eu tava gostando. Eu falei assim, quero conhecer a sua tia. Ela é comunista e feminista. Poxa, mas que decepção. Ateia, comunista e feminista. Poxa, que decepção. Da comunicação, tá vendo a imagem? Não é, você não viu. Você recebeu a informação, então, tá vendo? Eu lembro que ela foi chamada pra fundar o PT, ela ia ser uma das intelectuais sério? do PT. Chegou nesse nível, assim? E aí o pessoal da época, José Maria, fez ela ficar no PDT. Falou, não, a gente precisa de você aqui no PDT. Que ela falava que o PT era formado de mais intelectuais e o PDT era uma classe mais trabalhadora, assim. Aí ela queria ir pro PT e deixaram ela no PDT. Tem essa parada aí, porque eu vejo muito isso mesmo. Você acha que a esquerda em si, ela atrai intelectuais? Porque tem esse jargão, né? Infelizmente atraiu muito, né? Mas nós estamos vendo hoje. Tanto de pessoas até inteligentes que aderiram aí a teses erradas, né, do comunismo. Então, infelizmente. Por que eles aderiram é outra história, mas que aderiram. Fazer o quê? É uma realidade, ué. Sim, mas eles vamos pensar assim, os que foram continuaram ou não? Muitos abandonaram, por exemplo, o Antônio Paim escreveu um livro, ele era comunista, né? Depois ele viu que estava tudo errado e escreveu um dos melhores livros contra o comunismo, né? Que livro Antônio Paim, Qual que é o nome do livro? O nome do livro é... Esqueci agora. Depois você me passa. Muito bom. Eu tenho que ler então, você percebe pelo livro que é um grande quem foi lá intelectual. dentro e voltou. Ele viu que tem de erro. Porque eu falo isso. Ele faz uma análise muito profunda. Você vê, esse aqui é um grande intelectual, que foi um tempo de esquerda, viu lá os erros e se arrependeu. Mas não tem como criticar o comunismo. Ele nunca foi implementado em lugar nenhum. Não, essa é a lenda, né? É a lenda? Ele foi implementado? Onde ele foi implementado? Para ter o comunismo não precisa ter ausência total de Estado? Então, boa pergunta, né? Que tem a diferença entre socialismo e comunismo, né? Exato. No esquema de Marx. Socialismo seria a etapa que o proletariado assume os meios de produção, mas ainda existe o Estado. E aí depois, na fase comunista, seria a ausência completa de Estado, ausência de divisão de trabalho, etc. e tal. Essa versão de comunismo propriamente dita, que eu acho que foi mais próxima, é do kibbutz de Israel, né? Conhece a história de kibbutz ou não? Não. Que é as aldeiazinhas ali. Foi uma experiência comunista feita em Israel, antes do Estado de Israel mesmo, né? Começou no começo da década de 1910, um pouco antes disso, começaram a fundar primeiro chamava Degania. E aí, então, era uma experiência radical comunista. Então, você chegava lá nesses kibbutz, então era totalmente comunista. Você não tinha a sua casa e tinha rotação do lugar onde você mora. Era afastado da cidade, eram comunidades agrícolas, embora tinha alguns com pequena indústria. Depois tiraram alguns com indústria mesmo. Vou pegar um exemplo no começo. Agrário. Então, afastado da cidade, tinha lá várias casas. Você morava nela, só que você não era dono. O dono era a comunidade. E você tinha que fazer rotação de casa de tempo em tempo. A roupa era medida pela maior pessoa. Então, a gente estava liquidado. Você ia servir como modelo. Então, te media lá. E aí todo mundo ia usar a roupa igualzinho. Ia andar todo mundo pelado, diferente. Calça caindo. Ia usar assim. Os pais e mães não podiam educar os filhos. Eles eram educados na comunidade. Só podia ficar 1 hora por dia com o filho.
E tudo era dividido igual. Se o cara trabalhasse 12 horas, 5 horas, 6 horas, ganhava igual, tudo separado igual. A pessoa não podia nem ter uma chaleira como propriedade. Era tudo em comum, tinha que comer junto com todo mundo, tudo decidido pela comunidade e tal. Esse foi o maior exemplo comunista que eu já vi no kibbutz de Israel. Aí, décadas depois, esse modelo colapsou. Viram que não deu certo. Décadas? Durou décadas? Durou décadas. Que absurdo, velho. Então, comigo lá dentro isso não durava 3 dias lá. Eu nem ia, ué. Como é que não durava. Eu ia falar assim, me dá isso aí, eu quero isso aí, eu preciso isso aí pra mim, pô. Não pode. Não, eu quero, eu vou tomar isso aqui na força. Você gerar uma rebelião lá. Eu vejo na hora da roupa, eu entendo, e foi lógico, né? Tipo assim, tem que medir pelo maior. Se bem que a gente teve com o Vladimir, o Pershing, ele morou na Rússia, ele contou que lá todo mundo tinha sapato, só que só tinha sapato 38. Ou você usava o 38 ou você não usava, não é? Tava lá, se você quisesse, tinha. E era 38, mas ele calçava 40. Ixi, como é que ele fazia? Ele cortava a ponta dos sapatos. Sério? Ele cortava a ponta dos sapatos para usar. Eu cheguei a ver né? O podcast com ele, mas eu não vi inteiro. Cara, esse caso você tinha que conversar com ele. Eu que eu gostaria muito, depois você passa o passo. que eu gostaria muito de conversar com ele. Ele é filho de físicos da União Soviética e ele falou que por ele ser filho de físicos, e ele hoje é um físico também, os pais tinham acesso a livros. Todos os livros. Tá. Você é físico, então você pode... Tudo bem, eu vou fazer vista grossa. Pode ler o que você quiser aí. Mas quem não era físico, aí tinha... é isso aqui que você só pode ler. Só pode ler isso aqui. Você só teria lido Marx lá, e na faculdade, que ele fez a faculdade lá, tinha tipo assim... Karl Marx 1, 2 e 3, introdução a Karl Marx 5, 6, propriedade de Karl Marx, a faculdade da época dele lá era só Karl Marx na faculdade de humanos. Que coisa, hein? Esse eu gostaria de conversar. É louco. Vale a pena. Mas o que eu acho que buga é tipo assim, aí todo mundo come a mesma coisa no mesmo horário, da mesma proporção. Vai ter dia que você não tá com fome. Vai ter dia que você tá com muita fome. E a ração é a mesma, né? Porque não tem esse trem, vou pôr pra sobrar. Não tem, é coletivo. Ele tirou uma foto do primeiro McDonald's que montou lá, né? E conversou com as pessoas, assim. Ele tava lá nessa época. Ele tava lá nessa época, acho que em 1990, alguma coisa assim. E aí, conversando com as pessoas, o pessoal ia lá e comprava, né? Um Big Mac, comia. Nossa, que delícia, o sabor da carne e tal. Mas o que mais impressionava ele eram as pessoas que nunca tinham escutado obrigado, que compravam o sanduíche assim e falavam obrigado, volte sempre. Não tinha esse hábito de agradecer compra lá? Nada? Não. Compra nenhuma. Coisa, hein? Porque era do Estado, você vai lá no restaurante, mas o cara come, é uma obrigação. Igual no Brasil, você compra coisa lá. Não tinha educação não, pelo contrário. Tá bom. Toma isso aqui. Dizer que restaurante lá eram todos os restaurantes iguais, né? E todos eram do Estado. Mas que a comida gostosa era comida de casa, porque comida do restaurante era uma bosta, era horrível. Ninguém gostava. Que coisa. Que mundo. A pessoa que horror morar nisso. Que coisa. Essa pessoa precisou conversar. São detalhes esse do restaurante que é louco. É louco assim, isso. Você chega no restaurante. Primeiro você não vai escolher o que você vai comer. E não tinha nome, né? O restaurante não tinha. Não tem nome. Não tinha, tipo assim, restaurante do Rubão, não tinha, era, né? Restaurante só. Barbearia. Era isso os nomes. Todas são do Estado. Você chega lá, tem macarrão hoje? Não, sempre é o que tiver, é o que você vai comer. Tem um restaurante? Tem. Mas o que é que você vai comer lá? É porco, maionese e ovo. Aí você pede, me dá o prato, ele te dá o prato. E dizer Às vezes tem uma exceção se você paga por fora. Eu conheci um senhor que foi para a União Soviética a trabalho. E aí ele chegou e falou assim lá em Moscou, lá e tal, falou assim, ele falou, onde é que nós vamos comer bem hoje? Aí o cara lá que estava lá com ele, olha, é impossível comer bem se a gente não der propina. Aí eles foram num lugar, que era um restaurante, tem que ser num determinado horário para ninguém ver. E aí você vai lá e aí ele deu $100, eu não lembro quanto que era na época. E aí eles te deram uma refeição especial. Ele falou, só come bem em restaurante se for assim.
Se não der propina, por fora não sai coisa boa. É o mercado negro, esses lugares estimulam, né? Claro, num lugar comunista, provavelmente ia ter um mercado negro. Se você tinha dólar, você comia do bom e do melhor. Tinha tudo, champanhe, qualquer coisa que você queria. Só que tem que pagar em dólar e caro pro mercado negro. O Pershing falou que o sonho dele era ter uma calça da Levi's. Que todas as calças lá era tudo de pano, né? E calça jeans era uma Ferrari lá. E só tinha calça jeans quem trabalhava pro governo. Quando viajava pra fora do país, trazia uma calça jeans. E aí eles olhavam assim, nossa, que cara tem uma calça jeans, que loucura, velho. É triste, assim, sabe? A gente fala rindo assim, mas você... pra pegar, levar um arroz, feijão pra casa. O que você dá valor na sua vida, dependendo da condição que você vai estar. É impressionante. Coisas que pra gente não tem valor nenhum. Do dia a dia, né? Um obrigado, um dia ele fica impressionado com o obrigado. Com obrigado. Nunca agradeceu. Que coisa. E ela falou pra mim voltar. Volte sempre. Isso pra... Volte sempre. Imagina, a pessoa que nunca ouviu isso na vida. Escutei um obrigado. E aí a gente... Outra coisa também que foi bacana falar com ele. A gente falou, cara, mas e viver nessas condições... Vocês não se revoltavam com isso? O que vocês falavam? Cara, nada. O pessoal não tinha vocabulário pra falar. Tava tão doutrinado que... Falta palavras para expressar o que eles pensavam. Impressionante, né? É porque é o controle total, né, mano? Controle total. Anos. Cara, você vive isso como uma realidade, você não sabe de outra coisa. Você falar para um cara da tribo indígena que só tem o peixe quando ele pesca, que ele pode comer um hambúrguer. E é por isso, existe, por isso que eu considero o comunismo utópico, porque vai chegar num momento que precisa uma ruptura com o Estado, que quem está no poder jamais vai aceitar aquilo ali. Jamais. Porque todos os líderes vivem muito bem, né? Vamos ficar aqui no socialismo aqui, pô. Eu tô de boa aqui, não vou aceitar a ruptura. As venezuelanas falou pra gente, mano. A que trabalhava no aeroporto. O dia que ela viu o Maduro lá. Enorme. Relógio de ouro. Não sei o que tem. Não sei. Cheio de gente em volta dele. Ela falou assim, ele é um rei lá dentro. É um sheik.